Vídeo de número 2, dando continuidade o sermão quanto à forma. Os sermãos, como eu já comecei no vídeo anterior, sermãos temáticos, eu falei aquele que se baseia num tema utilizado muito em eventos e festas da igreja. É porque deu o tempo limite do vídeo, então eu comecei a gravar um novo vídeo. Letra B, sermãos textuais. Nesse tipo, o sermão pregador, ao contrário do sermão temático, apega-se estritamente a um único texto bíblico, extraindo dele, de forma ordenada e lógica, as lições ou verdades espirituais que o Espírito Santo lhe concedeu. Existem dois tipos de sermões textuais: aquele que aborda vários assuntos e aquele que apresenta um único assunto. É maravilhoso. Aquele que aborda vários assuntos dentro de um pequeno versículo, você pode tratar muitas coisas: ética, salvação, fé, vários assuntos, pecado. O pregador que consegue fazer isso, como diz um amigo meu, disse a minha filha, isso é para gente grande. Aquele que apresenta um único assunto, não desmerecendo, mas também é maravilhoso. Você vai alimentar a igreja com um único prato, vamos dizer assim, é o prato do dia. Mas é maravilhoso quando você consegue extrair do texto de um único assunto algo que vai trazer um avivamento à igreja. Amém? Os sermões expositivos é aquele em que uma porção mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em relação a um tema ou assunto, de um modo mais explícito. O sermão expositivo tem a função primária de colocar à vista o que está obscuro, de declarar a verdade que está inserida na palavra de Deus. Única e exclusivamente palavra. Você não vai utilizar de testemunho pessoal, você não vai utilizar de simbologia para poder pregar. Você única e exclusivamente vai expor o texto. Geralmente você pega um texto, vai lê-lo, geralmente são vários versículos, e ali você vai expor somente aquele texto, dando uma ênfase ao que o texto realmente quer dizer. Amém? Beleza, então. O texto bíblico, o que significa a palavra texto, né? É proveniente do latim textus, narração, exposição. Texto quer dizer tecer, construir, sobrepondo ou entrelaçando. Aplicada às coisas do Espírito. A palavra texto quer dizer compor ou organizar o pensamento em obra escrita ou declarada. Dentre as várias acepções, temos conjunto das palavras de um autor em livro, folheto, documento, passagens da Bíblia, que se torna para servir de tema ou assunto de um sermão, né? O texto, ele é o tecido que dá roupagem à pregação, isto é, a textura ou base do sermão. Na pregação, o texto refere-se à porção escolhida das Escrituras, com base na qual o sermão será desenvolvido, isto é, será tecido. O texto escolhido pode ser parte, como nós falamos, do versículo ou ainda um bloco de versículos. O texto, ele é o tecido. Vou usar mais uma vez essa simbologia. Tá vendo aqui a camisa? Bonita, né? Cortadinha, com suas costuras, seus botões, seus detalhes. Muito bem. O texto
mas para me fazer essa camisa eu precisei comprar um tecido. Tá vendo? Azul, riscadinho. O texto é isso. O texto é o tecido. A camisa é o resultado do tecido. Ou seja, o texto é o tecido. O sermão, a pregação é o resultado do texto aplicado. Amém? Vamos colocar assim. No início, nos primórdios da igreja, a pregação era expositiva, sem a preocupação de retórica. Lembra do estudo retórico, onde nós trouxemos uma convidada? Os pregadores discorriam sobre as passagens da Escritura e depois explicavam a seus ouvintes. Ou seja, um texto expositivo, né? Havia também o costume de se fazer a leitura de um texto bíblico e em seguida, parágrafo por parágrafo, ia sendo comentado pelo dirigente, né? A esses comentários eram adicionadas notas explicativas. Era a pregação nos primórdios da igreja, ou seja, uma mensagem expositiva. Já no século II da era cristã, a pregação começou a tomar vulto através da oratória e da retórica. Nós estudamos isso mais uma vez, lembrando a vocês. Alguns pregadores da época, como Orígenes, começaram a deixar de lado o uso de textos das Escrituras. Ainda hoje, alguns pregadores tendem a substituí-las por pregações ocas e inexpressivas, mensagens sem conteúdo bíblico, né? Por isso, sem unção. Olha só, o cara leu a passagem em Gênesis, falar sobre a criação, vai falar sobre como o homem é uma criatura divina, inspirada, né? A criação de Deus. Ele lê o texto, porém vai pregar lá em Apocalipse. Ou senão ele abandona o texto e usa de seus argumentos para dar ênfase, ele acha que vai levar a igreja a um ápice, a uma glória. E não. Tem que ser baseado nos textos. O que fala ao coração dos seus ouvintes, o que fala ao coração da igreja é a palavra do Senhor. Com certeza temos visto isso nos nossos púlpitos, muitas vezes, né? Amém? Amém. Voltando à nossa apostila, página 104, elementos estruturais do sermão. Está me indicando aqui uma leitura bíblica, vamos lá. Marcos, no seu capítulo 6, verso 30. Vamos lá em Marcos, no livro de Marcos, estou manuseando aqui a nossa Bíblia. O livro de Marcos, no seu capítulo 6, no verso 30. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que o tinha feito como o que tinha ensinado. Amém? Para que o nosso ouvinte entenda a mensagem que pregamos, devemos saber estruturar as ideias que o Espírito Santo nos concede pelo seu poder. A estrutura base de um sermão é um requisito importantíssimo para que a nossa pregação seja inteligível, ou seja, que eles compreendam o que está sendo pregado. Adiante, analisaremos cada um dos elementos. Primeiro, o título. O segundo texto, que eu involuntariamente acabei falando sobre o texto, né? E depois a introdução. Logo o seguinte, na página 106, frase de transição, desenvolvimento, processos retóricos, conclusão e apelo. Uma pregação completa. Vamos lá então. O título é o nome do sermão. Através desse elemento, o pregador pode já começar conquistando a atenção dos seus ouvintes.
Daí a importância de ser criativo no momento de dar o nome à mensagem. Às vezes o título será o mesmo que o tema. É muito importante, por exemplo, você vai falar do amor de Jesus, você trazer um título à mensagem, isso vai despertar a atenção. Você vai falar sobre o amor de Jesus em relação ao pecador. Você, de imediato, título da mensagem: o amor de Cristo a você, pecador. Aí, se o crente ou aquele que está visitando a igreja, o ouvinte, vamos colocar assim, ele estiver assim se remoendo por causa de um erro, por causa de um pecado, ele já vai tentar, falar assim, opa, tocou na minha ferida e falou que o Jesus ele vai cuidar disso. Peraí, deixa eu ficar aqui ligadinho, ele não vai levantar nem para tomar água. Aliás, crente não tem problema de rins não, né? Porque levanta para tomar água. Vamos lá. Esse então é o título. O texto, como nós já falamos, é a matéria-prima. É do céu para aqueles que ministram a palavra. Jamais nossa mensagem terá proveito se não for essencial, é fundamentalmente bíblico, né? A escolha do texto, né? Nós já vimos que o que é um texto e qual a sua importância na pregação, né? Agora, nós vamos ver que para que o sermão deve ser escolhido textos adequados, né? Certos princípios e regras merecem a devida atenção quanto à escolha do texto, para evitar interpretações distorcidas e equivocadas. É aquilo que eu digo, o cara lê 8, entende biscoito, ainda quer dar um pedacinho, oferecer um para alguém. Vamos lá, a escolha deve de ser feita com cuidado e espírito de constante oração. Antes de qualquer coisa, meu irmão, meu amado, antes de qualquer coisa com relação à obra do Senhor, principalmente para se escolher um texto para alimentar a igreja, oração, consagração. Vamos lá então. Escolher textos que expressem pensamentos completos, preferivelmente, né? Exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo, olha a imensidão, de tal maneira incondicional, que deu seu único filho que ele tinha de mais precioso, para todo aquele, eu e você e todos, que nele crê, não pereça, condição para que não soframos, mas tenha a vida eterna, o prêmio, a consolação. Olha só, se você pegar apenas esse versículo, João 13, capítulo 3, versículo 16, você prega aí 1 hora em cima disso, ganha almas para Jesus, amém? Escolher textos claros para si, bem como para o povo para o qual você vai pregar. Não adianta você querer ir lá no Novo Testamento, na Torá, em textos que falam sobre a lei, sobre o tabernáculo, e você vai pregar a um povo leigo, um povo que não tem conhecimento. Do que vai adiantar? Vai ficar metódica, vai ficar chata a sua pregação. E você também, se você não souber administrar o conhecimento que o texto está passando, você vai se perder. Eu cansei de ver pregadores fazerem isso, escolherem um tema porque ele causa uma euforia, mas ele mesmo não estava entendendo ou sabendo explicar o texto que ele escolheu. Evitar textos obscuros, principalmente quando se trata de textos básicos para a pregação. Foi aquilo que eu falei, acabei de falar. Escolher textos objetivos, textos que respondam às necessidades mais preeminentes das pessoas a quem será ministrada a palavra. Aquilo que eu falei.
o povo ele vai para a igreja para ser alimentado. Se você chegar lá, o povo sedento, de fome, e chegar lá, você servir um chazinho com biscoito de água e sal, ninguém vai ficar, ou senão o povo não vai voltar. Escolher textos sobre os quais não há dificuldade de interpretação, hermenêutica, aí já é uma coisa sua, pregador. Escolher textos sobre os quais não há dificuldade de interpretação, escolher textos sobre os quais não há dúvidas. Textos que não gerem dúvidas, que gerem ambiguidade. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia não deixa dúvida, mas tem textos que, se não forem bem explicados, eles geram dúvidas. Isso acontece muito com pregações sobre dízimo. Escolher textos dentro dos limites da capacidade de explaná-los. Se você escolher um texto que você vai ficar dando volta nele, aí você vai começar a olhar o relógio, o pastor passou para você 8h30, 8h40, e você já falou tudo que tinha que falar e não sai do lugar, e a hora não passa, e o ponteiro parece que a pilha do relógio acabou. Esquece. Vamos dar seguimento, então. A interpretação dos textos, né? Isso tudo, antes de nós entrarmos aqui na introdução para desenvolvermos aí o texto escolhido. Estou passando para vocês aí a título para vocês conhecerem o texto, como conhecer o texto a qual Deus colocou no coração de você, preletor, e de você também que é ouvinte, para você entender aquilo que está sendo pregado, né? A Bíblia ela não pode ser interpretada a bel prazer daqueles que a leem. Ao formar a base do sermão, o pregador ele deve obedecer às regras que determinam o sentido do texto, né, escolhido para a sua pregação, a fim de evitar desvios doutrinários ou o uso de interpretações supérfluas que podem acarretar danos espirituais aos ouvintes. Em vez de você ganhar para Jesus, você acaba expulsando mais ainda aqueles que ainda não aceitaram Jesus, e aqueles que já aceitaram estão ali e falam assim: cara, eu estou fazendo o que aqui? Isso daí? Vamos lá. Uma regrinha básica da interpretação: interpretar fiel e corretamente o texto. É dever seu, pregador, interpretar e aplicar o texto de acordo com o seu sentido real, tendo cuidado de não forçá-lo a dizer além do que diz. Portanto, é necessário que o pregador tenha em mente a limitação das Escrituras, né? Daí verificando inicialmente a linguagem usada no texto, se é literal ou figurada. Literal, eu li 8, vou falar que é 8, vou pregar 8. Eu li 8, mas vou usar literalmente biscoito. Não tem problema, porém, você tem que saber esmiuçar o que você está dizendo. A Bíblia, ela é um livro repleto de linguagem figurada, né? Por isso mesmo, você pregador, é exigido ao máximo de cuidado quanto à sua interpretação. Conhecer as línguas originais, como nós já falamos, o grego, o hebraico, o mínimo necessário, né? Até mesmo por causa do Antigo e do Novo Testamento, maneiras e costumes bíblicos, contribui eficazmente para uma correta e fiel interpretação. É necessário que você estude tudo com relação ao texto escolhido. Não é simplesmente chegar lá e jogar para os ouvintes aquilo ali, o que você acha que é. Não. A palavra ela envolve tudo que está à volta, o contexto social, histórico, os usos e costumes. E sobre isso, então, um ponto
vamos dizer assim, é um espinho na pregação, uso e costume. Às vezes nós queremos impor o dogma adotado pela denominação. Aí o crente vai perguntar, mas onde está escrito isso na Bíblia? Um exemplo, nós assembleanos usamos rosto limpo, sem barba, cabelo curto. A mulher assembleiana, ela usa saia, coque. Isso tudo é um dogma imposto pela denominação para dar identidade ao crente assembleiano. Não é bíblico.